Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Welita e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bora lá! Bom, meus amores, como vocês viram no título, hoje vamos falar de endometriose. Sim, eu tenho endometriose profunda. Mas antes, para não perder o costume aqui do canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha esse vídeo com as mulheres que você conhece e com os homens também, para eles compartilharem com as esposas, namoradas, irmãs, mães, enfim. Gente, bora lá pro vídeo. Primeiramente, o que é endometriose profunda, né? A endometriose, eu vou ler aqui, porque do jeito que eu falo certo, eu vou falar tudo errado. Então eu vou ler aqui pra vocês entenderem um pouco o que é a endometriose profunda, tá bom? Ó, vamos começar aqui, ó, pelo texto assim, ó. O endométrio é um tecido que ele recobre o interior da cavidade uterina. Todo mês o endométrio ele aumenta de tamanho e descama, resultando na menstruação. No endométrio, que o embrião se fixa para se desenvolver a gestação. Quando partes do endométrio deixam o interior do útero e se aderem ao redor da bexiga, do reto, da porção final do intestino, ou se conectam à parede abdominal, surgindo ao redor do umbigo ou em outros pontos do abdômen inferior. O paciente recebe o diagnóstico de endometriose profunda. Então é isso, né, gente? Todo mês, né, a gente tem a menstruação, o endométrio, ele solta, né, a nossa menstruação. E o que pode ter causado pode ter sido uma menstruação retrógrada, né, que fala que ela, ao invés de sair, ela volta pro organismo, né, onde ela vai se juntando a bexiga, aos ovários, enfim. Vamos lá. Então, como que eu tive o diagnóstico da endometriose profunda? Eu fui descobrir que eu tinha endometriose quando eu ganhei o Dani. No parto do Dani, eu tive uma pequena hemorragia. E nessa hemorragia, eu tive vários focos, né, de hemorragia, e os médicos conversando, aí eu vi que tava alguma coisa errada, eu falei, gente, o que tá acontecendo? E eu questionei, eu falei, doutor, tá tudo bem e tal? Ele falou assim, não, tá tudo ok. Aí ele me questionou, você não sente muita cólica, né, você nunca sofreu de cólica? Eu falei, não, o normal, eu sempre sofri o normal, assim, sabe? Eu nunca sofri de muitas cólicas. Aí ele falou assim, é que você tem endometriose, mas já tá tudo sob controle, a gente já tá controlando os focos de hemorragia, tá tudo certo. Eu falei, tá bom, né? Não entendi nem o que era endometriose, vou falar o quê? Aí, enfim, ali foi o primeiro diagnóstico que eu tive de endometriose. Passou-se, que eu precisei passar no médico, né? E todo médico que eu fui, porque assim, depois que eu tive o Dani, eu não passei mais na mesma médica, que eu achei que ela foi muito negligente no meu acompanhamento. Então, não quis ficar tendo um retorno com ela. Então, só retornei com ela uma vez, duas vezes, que foi justamente para ela solicitar os exames pós-parto e para ela ver os exames. Depois, não passei mais com ela. Aí, comecei a procurar outros médicos. Aí, eu fui em uma outra médica, que eu decidi, depois de um tempo, colocar o DIU. Aí, eu fui atrás de uma médica que colocasse o DIU. Aí, depois, procurando muito, achei uma médica que indicaram, né? Foi por indicação, gostei muito dela. Aí eu falei pra ela que eu queria colocar o DIU. Aí nisso ela me perguntou qual DIU que eu queria colocar. Aí eu falei, bom, eu não entendo, né, não sei qual que é o melhor, expliquei pra ela tudo. Ela falou assim, olha, eu indico de cobre, porque ele dura mais tempo, né, nos 3 primeiros meses você vai ter um fluxo maior, um pouco mais de cólica, mas é só nos 3 primeiros meses. Eu falei, tá bom, indicação da médica, né, você vai fazer o quê? Você vai questionar se você não entende? Eu falei, tá bom. Aí, então passou um tempo, eu coloquei o DIU de cobre. Antes do DIU, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu nunca senti cólica de parar minha vida. Nunca. Nunca. Eu não sabia o que era cólica de passar mal, sabe? De se contorcer. Eu sentia cólica. Dizem que não é normal a gente sentir cólica, né? Não é uma coisa comum do corpo. Mas era, assim, suportável, né? Às vezes dava aquelas dor, dava uma puxadinha assim. Mas nada de exagerado, assim. E era muito rápido. Era um dia, normalmente, só de cólica. Enfim, então minhas cólicas pra mim era normal, sabe? Depois que eu coloquei o DIU,
eu mudei completamente. As minhas cólicas não era mais cólica. Pra mim era uma contração. Nem tive contração, hein? Mas, gente, depois que eu coloquei o DIU, as cólicas eram absurdas. Eu me contorcia, eu me parava, eu não respirava quando vinha cólica. Sabe quando por isso que eu falo que é a dor da contração, que nem respirar eu conseguia. Só que assim, aí a médica falou assim, os 3 primeiros meses, então antes disso eu não poderia ir no médico reclamar, falar nada, porque tinha acabado de colocar o DIU. Então foi passando. Aí passou os 3 primeiros meses, aí tive o retorno com ela, né, que ela pediu o exame interno novamente pra poder ver se o DIU tava no lugar, se tava tudo ok, porque às vezes o corpo rejeita. Aí eu fiz e tava tudo ok, isso depois dos 3 meses. Aí eu expliquei pra ela, falei, nossa, tô sentindo muita cólica. Ela, não, é normal, né? Vamos ver daqui os próximos 6 meses. Aí tá. Aí o que acontece? Aí eu passei com essa médica, aí ela ia parar de atender o meu convênio, então eu já não iria mais passar com ela. Aí depois disso passou um ano sem eu fazer exame, nada, eu tinha que fazer a cada 6 meses. Aí passou. Deixa eu ver aqui. Aí passou um ano. Aí eu falei, aí assim, só que acontece. Depois que passou esse um ano, eu tive muitos sintomas, assim, as cólicas só pioravam, as dores que vinha só piorava. Eu comecei a sentir dor na barriga, no abdômen, assim. Era uma dor, gente, é inexplicável, eu não conseguia esticar. Era aquela dor insuportável, tinha que ficar curvada, sabe? E só que assim, foi passando, né? Foi passando, foi passando. Eu sempre falei pro meu marido das dores e tal. E as cólicas eram muito intensas, era cólica de eu não conseguir levantar. Gente, eu nunca senti cólica dessa forma, era horrível. E não passou depois dos 3 meses, continuou. Só que eu fui levando, né? A gente é mãe, então a gente vai, passa os dias, passa as horas que a gente nem vê. E aí depois de um ano, né, eu falei assim, não, eu preciso marcar pra saber se o DIU tava no lugar. Mas eu queria marcar pra saber se o DIU tava no lugar pra eu não engravidar. Porque assim, a gente pensou em ter um segundo filho, mas aquele não era o momento ainda. Eu falei, então, né, não quero engravidar agora de forma alguma. Aí, eu consegui marcar uma médica, mas não gostei dela. Gente, a gente conversa com os médicos hoje, a gente conversa com os médicos hoje, eles mal olham na nossa cara, te juro, a médica nem olhou na minha cara direito. Ela só olhou na minha cara pra perguntar meu nome e o que tava acontecendo, acabou, já não olhou mais na minha cara. Aí eu falei pra ela, olha, faz um tempo que eu preciso fazer o exame, né, que eu coloquei o DIU, e já tem um ano que eu não fiz mais o exame. E ela, tá bom, então vou fazer a solicitação, vou te examinar, né, pra fazer o Papa Nicolau. E eu expliquei pra ela, falei, tem algum sintomas não, se tem algum histórico, né? Eu falei, olha, há muitos anos atrás eu recebi o diagnóstico de ovário micropolicístico. E no parto do meu filho, eu descobri que eu tenho endometriose. Só que, sabe, tipo assim, ela nem deu bola. Foi uma coisa meio, tipo assim, entrou no ouvido e saiu no outro. Eu achei engraçado que aí eles perguntam, né, com quantos anos você começou a ter relação. Aí eu falei, com X anos, né? Aí ela olhou assim pra minha cara, tipo, isso é idade, sabe? Enfim. Aí meio que julgando. Aí ela olhou assim pra minha cara e falou assim, quantos anos você tem? Aí eu falei, 35. Aí ela olhou assim pra minha cara, e quantos filhos você tem? Sabe, tipo assim, como eu comecei a ter relação sexual cedo. Aí na hora que ela perguntou da minha idade, aí falou assim, nossa, essa aí deve ter uns 300 filhos, né? Enfim. Aí eu falei pra ela, tem um só, né? Que foi no ano, ele tem 2 anos agora. Aí sabe, tipo assim, uma médica muito, sei lá, ridícula, uma médica nada a ver. Umas perguntas, as perguntas tudo bem, mas as caras que fazia, sabe? Tipo, julgando você sem te conhecer. Porque como eu comecei a ter relação cedo, ela achava que eu já tinha uns 10 filhos, só pode, porque a cara que ela fez. Bom, enfim, voltando. Aí eu passei pra ela a informação que eu descobri endometriose no parto, ela fingiu que não ouviu, né, porque nem olhou na minha cara, não falou nada. Aí ela pediu o exame interno pra poder ver se o DIU tava no lugar. Aí eu fui, fiz o exame, o Papa Nicolau não fui buscar até hoje, gente, porque depois que eu fiz o exame, eu liguei lá pra marcar um retorno, por mais que eu não tivesse gostado dela, falei, eu vou ter que levar o exame, né? Só ia ter consulta pra marcar daqui 3 meses. Eu falei, gente, daqui 3 meses, se eu não tiver nada, agora eu vou ter, né? Só que eu já tinha aberto meu exame, já tinha visto que tinha dado 2 cistos, eu já tinha visto que tinha dado mais de 12 microcistos
em cada ovário. Então já tinha dado alguma alteração, né? Então por isso que eu tive essa urgência de marcar um retorno. E comigo eu falei, pronto, gente, pra marcar, olhar um exame, tinha que ter um esquema, né? Que conseguisse marcar antes, mas enfim. Não consegui marcar com ela um retorno. Eu falei, não vou ficar esperando 3 meses, vou ver se eu acho outro médico. Aí comecei a procurar, aí eu achei o Dr. Edson. O Dr. Edson, não foi indicação, não foi nada. Eu fui pesquisar, achei. E, assim, particularmente, eu sempre gostei de médico homem, nunca gostei de médica mulher. Eu acho que, assim, todos os médicos que eu passei sempre foi homem. As mulheres que eu passei sempre me tratou mal, assim, sabe? Os homens não, sempre foi muito gentil, muito educado, explicando cada coisa que fosse fazer comigo, sabe? Eu falando, sempre conversando comigo, explicando os procedimentos que estavam fazendo, diferente das médicas. Mas, enfim, uma opinião minha, tá? A minha experiência que eu tive com mulheres não foi legal. Aí, quando eu consegui marcar com o Dr. Edson, eu cheguei na sala dele, já falando, falei, olha, doutor, eu não tenho médico fixo, eu preciso que o senhor olhe esse exame, que foi uma outra médica que pediu, mas desde que eu ganhei meu filho, eu não tenho um médico fixo. Aí ele falou assim, infeliz. Aí eu falei assim, eu nunca gostei de passar com médica mulher, eu dei graças a Deus que eu consegui achar um médico homem. Ele falou assim, infelizmente ginecologista mulher é muito complicado, eu recebo muita reclamação. Aí eu falei, mas meu, não gosta de trabalhar com a coisa? Não trabalha, você não é obrigada, você escolhe a profissão, então ama a profissão que você, honra, né, pelo menos a profissão que você escolheu, sei lá. Enfim, aí eu expliquei pra ele a situação do exame, a solicitação que ela pediu foi justamente pra ver o meu DIU, se tava no lugar. Aí ele viu que já tinha dado alteração, né, ele falou, olha, tem dois cistos nos seus ovários, um de 2,4 centímetros e um de 1,6. Porém, eu não sei se esse cisto é hemorrágico, né, que é quando você vai menstruar, se vai sumir depois, ou que tipo de... Ele não falou cisto, desculpa, ele falou massa. Tem 2 tipos de massa nos seus ovários. Aí ele explicou, falou os tamanhos, tudo. Aí ele perguntou qual o DIU que eu estava usando, aí eu falei o de cobre. Aí ele já olhou pra minha cara e falou assim, que médica que passa? Que aí eu falei que eu tava sentindo muita cólica. Eu tinha pra falar pra ele os sintomas, né? Que eu falei, olha, eu pedi o exame pra ver se o DIU tava no lugar. E eu vinha sentindo muita cólica, eu tava menstruando, tipo, 3, 4 vezes no mês. Tava tendo muito escape, eu tava sentindo muita dor abdominal. Expliquei todos os sintomas que eu tava sentindo em questão da menstruação. Aí eu falei assim, a médica falou que depois de 6 meses, 3, 6 meses, eu ia parar de sentir essas cólicas, o fluxo também aumentou muito. Aí ele falou assim, olha, pelos sintomas que você me falou, pode ser que você tenha endometriose, só que eu não consigo ver nesse exame. Eu vou pedir um outro exame pra você, um de sangue específico e a ressonância. Falei, tá bom. Aí ele falou assim, mas se for endometriose, o DIU de cobre só piorou a sua situação, né? Ele falou pra mim que não é indicado pra quem tem esse tipo de problema. Porque eu realmente, como aumenta o fluxo, né, é mais chance de piorar a situação. Fiz o exame, totalmente desconfortável. Gente, é muito desconfortável. Você tem que fazer uma preparação intestinal. Aí eu fiz a preparação, aí lá na hora também eles aplicam gel em tudo quanto é buraco que você tem, pra poder ver melhor, e tem contraste também, mas o contraste eu não senti nada, graças a Deus. Mas a aplicação do gel, sabe, eles colocam tanto na frente quanto atrás pra separar, sabe, as paredes abdominal do não sei do que lá, facilita a visão e o diagnóstico. Então, acabei fazendo dessa forma. Então, assim, muito constrangedor, muito desconfortável. Só que, assim, a gente sente dor há tanto tempo, né? Reclama há tanto tempo daquela dor, que se faz, fala, não, é pra isso? Então faz. Só vai, sabe? Você não fica questionando, pensando, analisando as coisas. E como é uma dor, assim, que eu vinha sentindo há muito tempo, né? Muita cólica, eu tinha esses escapes menstruais. E eu reclamava muito pro meu marido, né? Então acho que acabou meio que ficando uma coisa assim, eu acho que ela tá falando desculpa. Porque eles não dá pra entender, né? Só quem sente sabe o que realmente tá sentindo, o que tá passando. E chegou um momento que eu não reclamava mais. Às vezes eu não queria fazer as coisas, eu falava, eu tô cansada, tô com preguiça, eu não quero. Sabe, hoje eu não tô afim, hoje eu tô estressada.
E assim, muitas vezes eu tava estressada, sabe? Mas é de estar sentindo dor e não resolver, e nada resolvia. Você podia tomar remédio que não resolvia. Então, assim, é desgastante pra gente, né? A gente falar que a gente sente aquela dor todo mês, toda semana praticamente. E, sei lá, parece que você tá arrumando desculpa pra várias coisas, sabe? Aí eu fiz o exame. Aí passou uma semana, acho que uma semana ficou pronto. Aí eu fui ligar pra marcar o retorno com o médico. Só ia ter consulta, o retorno daqui a um mês. Falei, tá bom, né? Fazer o quê? A outra lá era 3 meses, um mês, tá, dá pra esperar, né? Só que assim, eu tenho a mania de abrir exame. Eu sempre, não sei, você também deve ter. Aí eu abri o exame, eu já vi que tinha dado alteração, já vi que tinha dado endometriose. Só que a gente não entende perfeitamente, né, o laudo. Então assim, já fiquei preocupada, já falei pro meu marido. Falei, deu endometriose. Aí a gente ficou aguardando, né, passar no médico, enfim. Aí eu consegui marcar o retorno, cheguei no médico, apresentei o exame. Aí ele olhou assim pra mim, ele olhava pro exame, eu olhava pra mim, entrei sorridente na sala, sabe? Entrei, eu lembro que eu... Desculpa, gente. Mas eu lembro que eu entrei feliz, sabe, na sala do médico. Entrei sorridente, de boa, oi doutor, tudo bem e tal. Aí ele viu o exame, aí começou a olhar o exame, aí ele olhava pra mim, aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, deu alteração no seu exame, até então tava bem. Aí ele falou assim, só que tá bem avançado, você tá com endometriose profunda. Até aí tudo bem, que eu não entendia, né? Falei, o que é profundo, né? Sei lá, faz mais tempo que eu tenho, né? Aí ele começou a falar. Ele falou assim, olha, já tá avançado, já tá na sua bexiga, já tá nos seus ovários, já tá no intestino e tá próximo do reto. Então, você tem que fazer uma cirurgia com urgência, pra não piorar. Ali acabou meu mundo. Ali eu já comecei a chorar. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, nossa, eu não imaginei que você fosse chorar, né? Que você chegou aqui feliz. Aí eu falei, bom, é que eu sabia que tinha dado problema, mas não que seria tudo isso, né? Eu não tava esperando tudo isso. Aí ele pegou Aí ele começou a conversar comigo, né? Falou assim, olha, você tem que procurar um médico bom, eu não faço esse tipo de cirurgia, mas aí ele perguntou se eu queria ter um segundo filho, eu falei, olha, a gente tava analisando, tanto que um dos motivos também de ter feito o exame era pra ver se tava tudo bem, pra se caso a gente quisesse, né, engravidar novamente. Aí ele falou assim, então, você vai ter que arrumar um médico muito bom, porque dependendo do médico vai tirar o seu útero. E tipo assim, ao invés dele me acalmar, ele só foi me preocupando, sabe? Ele não é especialista em endometriose. E ao invés dele me dar soluções, não, ele só foi jogando bomba atrás de bomba atrás de bomba. Você tá aqui, tá ali, então, vários focos, sabe? E nenhuma solução. Então ali pra mim, eu fui, sabe? Eu falei, gente, tô morrendo. Foi a única coisa que eu pensei, tô morrendo. Aí, enfim, aí eu me acalmei, né? Não chorei tanto assim, chorei depois, mas aí eu me acalmei. Aí ele falou assim pra mim, e agora o que a gente vai fazer com o seu DIU? Eu falei, doutor, vou tirar, não quero, né? Já não queria, agora que eu não quero mais mesmo. Só preciso ver qual procedimento que eu tenho que fazer pra poder tirar, que eu não sei. Aí ele falou assim, não, vamos tirar agora. Eu falei, o senhor tira? Porque quando eu fui colocar, a médica falou que pra tirar eu ia ter que pagar, né? Ele falou, não, já tiro agora pra você. Aí eu tava naqueles dias, aí ele ainda até falou assim, não, é até bom, que aí ajuda, né, pra retirar, não sente tanta dor. Enfim, aí já tirou o DIU naquele mesmo dia, aí ele me passou uma medicação, Dionogest, já comecei a tomar também no mesmo dia. Aí saindo dali, eu mandei mensagem pra Alessandra, eu estava sozinha, nervosa, aí eu dentro do carro eu chorei muito, precisava chorar, sabe? Aí ali mesmo, dentro do carro, eu mandei mensagem pro Alessandro, meu marido. Eu falei, amor, você tá no salão? Ele falou, estou. Eu falei, tá, tô passando aí. Só mandei mensagem, né? Não mandei áudio, nada. Aí eu fui, passei no serviço dele, aí ele tava... Gente, nessas horas, né, aparece povo, sabe, de Deus de onde. Aí tava atendendo um cliente, nunca atende cliente lá.
Aí tava atendendo um cliente, aí esperei ele atender um cliente. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, deu merda nos exames. Só lembro de ter falado isso. E comecei a chorar, sabe? Eu desabei. Eu chorava de soluçar, assim, sabe? Aí a gente foi lá pra sala dele. Aí ele tava com os funcionários dele lá. Aí eu chorando. Aí depois que eu chorei, eu consegui explicar um pouco pra ele que o médico tinha me passado. Só que assim, que nem eu falei, o médico só foi soltando bomba, sabe? Bomba. E nenhuma solução. Então, ali pra mim abriu um buraco no chão, assim. Eu falei, e agora, né? Aí ele tinha feito o encaminhamento pra passar com um especialista pra fazer a cirurgia. Aí dali, então, a Alessandro saiu mais cedo do serviço. Aí a gente pegou o Dani. Aí, assim, me segurei muito pra não chorar na frente do Dani. Aí o Alessandro ia conversando com ele no carro, sabe? O Alessandro dirigindo, né? Óbvio. E eu atrás com o Dani. E ele conversando bastante pirada pra fora, assim. Aí às vezes chorava e ele conversava. Aí os momentos que o Alessandro via que eu chorava, ele conversava com o Dani, né? Bom, me recuperei, já estou finalizando, gente. Eu vou explicar no próximo vídeo como que foi pra gente conseguir agendar consulta com um especialista. E então vai ser no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo, já tá 20 minutos gravando, eu acho. Aí vai ficar muito longo esse vídeo. E eu só queria falar o que, gente? Se vocês têm, né, eu vou deixar esse alerta, se vocês têm muita cólica, sofre muito, vários escapes no mês, procura um médico, né, questiona o médico também se pode ter a possibilidade de você ter endometriose, porque pode causar infertilidade também, graças a Deus, no meu caso não foi esse, mas tem muitas mulheres que têm infertilidade devido à endometriose. Então, assim, você sente muita dor, não é normal sentir muita dor, né? Aquela dor que você não consegue fazer nada. Então, questiona o médico. Os médicos hoje em dia, eles não conseguem, sabe, pedir um diagnóstico de... Eu fico chocada, comecei a dar uma pesquisada. Então, assim, tem médico que não sabe nem ler o diagnóstico de endometriose. Isso é um absurdo. Então, não questiona o médico, né? Se você tá vendo esse vídeo, você conhece alguém, encaminha esse vídeo pra alguém. Questiona o médico, não pode ser, né? Aí quem sabe dá um start no médico, o médico pede um exame para poder diagnosticar. Mas às vezes a gente tem que dar uma dessas, sabe, nos médicos para ver se, vamos, acorda pra vida, pago um convênio a vida inteira, 5, 6 anos, nunca precisei. E quando eu preciso, não pode pedir um exame. E é um exame simples, sabe, assim, pelo interno, o transvaginal, você consegue diagnosticar se você faz o preparo intestinal, porque tem que ter o preparo intestinal. Só que os médicos não pedem, sabe? Então a gente tem que começar também a dar umas pesquisadas, né? Quando a gente começa a sentir muita dor, entender? Não, mas eu sinto muita dor, não tem um exame específico. E a endometriose, ela demora de 7 a 10 anos para ser diagnosticada. Então o paciente, ele sofre até no mínimo 7 anos para poder ter um diagnóstico. Isso é um absurdo. Mas enfim, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Pedindo já pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E amanhã sai a segunda parte desse vídeo, tá bom? Prometo pra vocês, não vou deixar vocês esperando não, tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!